Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Biologia da Mulher. Hoje vamos falar sobre biotecnologia na saúde e ramo farmacêutico com as biólogas Renata Silva, Maria Eduarda Mardegan, Ana Cláudia Motzuki, Mirela Vieira, Júlia Batista e a convidada especial. Solta a vinheta, produção. Primeiramente, vamos começar falando o que é biotecnologia, que explora processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que ajudam a melhorar a vida e a saúde das pessoas. Vamos seguir com um roteiro de perguntas e respostas sobre o tema biotecnologia na saúde e ramo farmacêutico. A primeira questão é como a biotecnologia é usada dentro da saúde e a Ana Mochizuki vai nos responder. Boa tarde, Ana. Boa tarde. Então, o uso das técnicas de biotecnologia na saúde humana pode ser caracterizado como biotecnologia vermelha. Ela é utilizada no desenvolvimento de novos tratamentos ou remédios e manipulações genéticas que podem ajudar no diagnóstico de doenças ou processos de curas. Quais foram os avanços no campo da saúde pública? Os avanços que essas técnicas possibilitaram no campo da saúde pública e da medicina foram as tecnologias capazes de criar antibióticos que suprem a falta de moléculas importantes para o pleno funcionamento do nosso corpo humano, como no caso da insulina, o hormônio que tem a funcionalidade metabólica de quebrar as moléculas de açúcar no sangue. Além disso, os avanços na saúde, principalmente na medicina, foram a terapia celular com o uso de moléculas e célula-troncos, que são atualmente o principal assunto de natureza médica na mídia. Ao mesmo tempo, criou-se certa confusão entre células-tronco, terapias celulares e terapias genéticas. Nas terapias celulares, nós empregamos as células inteiras para tratar uma doença. Com base nas propriedades regenerativas de células-tronco ou em outros efeitos, a maior parte dos quais ainda não são explicados, das células transplantadas, é o exemplo clássico cuja fundamentação é bem conhecida, é o de leucemias. As terapias gênicas já podemos classificar como procedimentos novos que ainda se encontram em fase experimental. É o conhecimento básico que vem sendo adquirido em laboratórios de pesquisa fundamental por meio de testes e modelos experimentais e ensaios pré-clínicos. Esses estudos validam o potencial de eficácia de uma estratégia terapêutica, bem como permitem detectar potenciais riscos a seres humanos, antecipando modificações dos vetores e outros componentes da estratégia terapêutica, que aumenta a segurança para o uso humano. A ideia de usar as técnicas de DNA recombinante para corrigir o genoma foi inspirada nas doenças causadas por mutação em um único gene, mais conhecidas como doenças monogênicas. Nesse caso, a ideia é substituir ou suplementar a expressão do gene disfuncional mediante a inserção de uma ou mais cópias do gene terapêutico. Mas as doenças monogênicas não são o único alvo da terapia gênica. Nós, da medicina moderna, lutamos contra as doenças complexas, cujas causas primárias ainda nem foram conhecidas, para as quais, a melhor das hipóteses, apenas tratamentos paliativos. Em certos casos, é possível planejar uma intervenção por meio de terapia gênica, visando reduzir ou evitar a progressão da doença. A intervenção pode ser baseada no conhecimento de determinantes genéticos de suscetibilidade ou gravidade, ou na oportunidade de alterar mecanismos fundamentais ou a fisiologia das células, dos órgãos ou sistemas afetados pelas doenças. Nossa segunda questão é como funciona a biotecnologia na saúde humana. A Renata Silva vai nos responder. Boa tarde, Renata. E ao final você pode me citar alguns exemplos? Boa tarde. A biotecnologia traz enormes benefícios à agricultura, desde o aumento da produtividade nas lavouras, redução de perdas e custos da produção, otimização de uso de agroquímicos, até a possibilidade de ganhos nutricionais nos alimentos. É na área da saúde que a biotecnologia encontra algumas de suas aplicações mais benéficas e abrangentes. Por meio da engenharia genética, também conhecida como tecnologia do DNA, recombinante, medicamentos dependem diretamente do desenvolvimento e da atuação de organismos geneticamente modificados. Hoje o tema está ainda mais em evidência, por conta da nova solução desenvolvida no laboratório, a produção de mosquitos transgênicos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registrou 1.600.000 casos prováveis de dengue em 2015. Foi o número mais alto desde a incidência que começou a ser computada em 1990.
Recentemente, o mosquito Aedes aegypti, que também transmite a chikungunya, passou a ter mais atenção dos órgãos da saúde por conta da doença causada pelo vírus Zika, que deixa sobretudo as gestantes alarmadas devido à associação com a microcefalia. Vou falar um pouco sobre os mosquitos de laboratório, que é um exemplo que eu vou citar, porque para combater o inseto, a empresa britânica Oxitec começou a pesquisar em 2002 uma solução baseada em biotecnologia. Os ovos da Aedes aegypti foram modificados com a inclusão de 2 genes. Um deles funciona como um gene indicador da transgênia e deixa os mosquitos fluorescentes a um microscópio sob determinada luz. O segundo gene impede que o descendente dos mosquitos geneticamente modificados cheguem à idade adulta. A prole morre até 8 dias após a eclosão dos ovos, impedindo que o ciclo de vida de 30 dias do mosquito seja completado. A próxima questão é: dentro do mercado de trabalho da tecnologia, como o farmacêutico se encaixa? A Mirela Vieira vai nos responder. Boa tarde, Mirela. Olá, boa tarde. Bom, o farmacêutico está vivendo o melhor momento da consolidação profissional das últimas décadas. Ao mesmo tempo em que inúmeras responsabilidades são atribuídas por força de legislações, essas regulamentações criam oportunidades aos profissionais dos mais diversos segmentos farmacêuticos. Assim, se ele souber observar as oportunidades existentes e capacitar com o objetivo de se diferenciar, será com toda certeza mais valorizado e disputado nesse mercado em franca expansão. O profissional especializado em biotecnologia terá um grande espaço na atuação da indústria farmacêutica dedicada à inovação. Atualmente existe uma demanda crescente por recursos humanos envolvidos no processo de pesquisa, desenvolvimento e produção de produtos biotecnológicos. Grandes empresas do setor instalado no país buscam profissionais especializados capacitados que possam trabalhar com produtos inovadores, contribuindo para a diferenciação do mercado. O farmacêutico é uma peça fundamental no desenvolvimento de indústria farmacêutica. Essa relevância não irá mudar nem com a revolução tecnológica ou com as tecnologias que possam ser incorporadas aos nossos processos. Afinal, o discernimento que advém do conhecimento humano não será substituído pelas máquinas. Temos a certeza de que nos próximos anos o farmacêutico continuará sendo fundamental para o desenvolvimento de novos fármacos e de novos produtos para a indústria. Os remédios e as doenças, como que eles se encaixam? A produção de medicamentos mais eficiente já é possível graças ao mapeamento dos genes responsáveis por diversas doenças, como por exemplo doenças degenerativas como Parkinson. A identificação desse gene causador permite antecipar o tratamento de forma que a doença se desenvolva tenuamente ou, em alguns casos, nem chegue a se desenvolver. As aplicações práticas dos conhecimentos da biotecnologia na farmácia é um importante passo no desenvolvimento de terapias cada vez mais eficientes. A farmacogênese 2.0 é o termo utilizado para uma futura revolução da forma de produzir medicamentos. Baseado no mapeamento do genoma de cada indivíduo, essa terapia certamente terá um custo elevado, porém será uma importante ferramenta no combate de doenças graves. A Maria Eduarda Mardegan vai nos responder agora como a biotecnologia afetará o futuro. Boa tarde, Mardegan. Sua utilização no desenvolvimento de novos medicamentos tem diversas vantagens específicas, como o desenvolvimento e a produção de novas substâncias. Este processo inclui a concepção e a produção de novos medicamentos, com maior eficácia e, consequentemente, menos efeitos colaterais. Oferece um maior controle sobre o processo de fabricação, permitindo uma redução significativa dos riscos de contaminação por agentes infecciosos. E permite a produção em larga escala de medicamentos já existentes, que naturalmente não são criados em quantidade suficiente, como por exemplo a insulina, em pessoas que realizam o tratamento de diabetes. Ela oferece produtos mais direcionados para doenças específicas e grupos de doentes, com tecnologia inovadora, como por exemplo os tratamentos para doenças raras. Qual a sua opinião sobre isso? Assim, na minha opinião, a biotecnologia já nos auxiliou na análise de várias doenças, como asma, doença de Parkinson, doença de Alzheimer. Portanto, eu acredito que ela irá continuar a proporcionar novos avanços na investigação clínica nos próximos anos. Boa tarde, Júlia Batista. A sua questão é: a biotecnologia é um desafio para os farmacêuticos? Boa tarde.
A falta de investimentos em novas fórmulas pela indústria farmacêutica brasileira coloca em risco o futuro sustentável do próprio setor, principalmente em um cenário de avanço da biotecnologia, praticamente inexistente no país. Como diz o sócio do Boston Consult Group, Douglas Rhodes, globalmente as inovações estão ocorrendo no setor da biotecnologia. Isso ameaça a fórmula de sucesso recente da indústria brasileira, pois mesmo quando as patentes perdem proteção, os laboratórios nacionais não têm competência para copiar. De acordo com um estudo realizado pela consultoria nos últimos 15 anos, os laboratórios nacionais cresceram por meio da cópia de produtos sintéticos que perderam a patente. Embora esse modelo seja bem sucedido, já se vislumbra o esgotamento. Relata também Woods que houve uma grande onda de produtos blockbusters de grandes marcas, perdendo suas patentes e surgiram cada vez mais novas moléculas para explorar. Mas agora está ocorrendo uma saturação desse mercado, com cada fórmula tendo vários competidores, relatou Woods. Dados da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, Progenérico, apontam o crescimento de 11,78% no volume de unidades vendidas em 2017, resultado superior ao desempenho do mercado farmacêutico total, que fechou o ano com crescimento de 5,73%. Esse bom resultado, mesmo em um período de crise econômica, faz com que os laboratórios sigam com o mesmo modelo. Aponta Woods que desenvolver novas moléculas requer investimentos e tecnologia. A engenharia de uma molécula já existe, não necessita de grande inovação. Agradeço a todas vocês que vieram até aqui e tiraram um pouco do seu tempo para tirar as nossas dúvidas. E agora, nossa convidada especial é a bióloga Gabriele Gomes, que vai falar um pouco sobre as indicações na biotecnologia. Boa tarde, hoje eu vou falar sobre as indicações. Por ser uma ciência multidisciplinar, a biotecnologia pode trazer benefícios e inovação para as mais diversas áreas. E hoje eu vou falar das 7 principais inovações que a biotecnologia trouxe para a indústria farmacêutica. Os biosensores. Os biosensores baseados em biotecnologia combinam diferentes componentes biológicos, como antígenos, enzimas e anticorpos, e as células de micro-organismo com componentes eletrônicos, na maioria das vezes, com estrutura de sensores comuns, com o objetivo de sinalizar ou quantificar a presença de uma determinada substância. Os biofármacos. Biofármacos são medicamentos obtidos por meio de técnicas biotecnológicas que utilizam células geneticamente modificadas para a produção de proteínas terapêuticas. O exemplo mais clássico é a produção de insulina recombinante para pacientes diabéticos. Os antibióticos. Você sabia que os anticorpos também são produzidos por intermédio da biotecnologia? Eles são compostos por metabolismo secundário de micro-organismos, geralmente produzidos durante a fase tardía de crescimento da bactéria e fungos. Na medicina, os anticorpos são utilizados para controlar doenças infecciosas, pois imbuem o crescimento de micro-organismos mesmo em concentração baixa. Humano no chip. A tecnologia do humano no chip, na verdade, é uma plataforma que pode ser utilizada para teste de novos medicamentos, substituindo o uso de animais e buscando reproduzir a complexidade de interação que existem entre os órgãos do corpo humano. Diferentes tecidos podem ser cultivados no mesmo chip, que tem o tamanho de um smartphone. Os computadores controlam a circulação de um fluido que cumpre parcialmente as funções do sangue. Terapia gênica. Utilizando técnicas de biotecnologia, pesquisadores buscam consertar genes que possuam defeitos e provoquem doenças, na chamada terapia gênica. Alguns dessas terapias já foram aprovados para uso clínico e se foram destaque no portal de notícias da profissão Biotic. Impressão de órgãos. Atualmente, a lista de espera para o transplante de órgãos é muito longa. Existem problemas relacionados à imunossupressão. Pensando nisso, pesquisadores uniram-se à medicina e biotecnologia e com uso e a engenharia estão desenvolvendo órgãos humanos com uso de impressão 3D. Nas próximas décadas, com a impressão, os órgãos poderão ser desenvolvidos a partir de células do próprio paciente, evitando problemas de rejeição
e encontrando o tempo de espera. Esse foi mais um podcast. Espero que tenham gostado da edição de hoje. Agradecemos nossas convidadas e até a próxima.